Estamos ao vivo já? A galera chegou aí já? Meus amigos, é inacreditável, né? É inacreditável essa situação do Flamengo, a situação que o Flamengo se coloca, né? Não dá, o pessoal já chega reclamando aí do Emerson Royal, não tem o que falar, né? O cara fez um bom jogo contra o Vasco, mas, cara, a gente teve... Olha só, a gente não pode... Olha só, vamos falar o seguinte, não adianta também só reclamar do Royal não, tá? Não adianta só reclamar do Royal, não. Royal, o Ortiz estava muito mal. Agora, o Samuel Lino perde um gol embaixo da trave, né? Tem muito jogador que também, né, não está conseguindo fazer a sua parte. Agora, eu acho que a gente já sabia que clássico tudo pode acontecer. Clássico tudo pode acontecer. Chega numa situação, você precisa ganhar os dois clássicos e ganhar o Sampaio Corrêa, não podia nem empatar, tinha que tentar um empate no finalzinho, não adiantava nem empatar, tinha que ganhar. E aí o Flamengo se coloca numa situação que é vergonha sim, é a camisa do Flamengo. É a camisa do Flamengo. Vai disputar um quadrangular da morte, né? É inaceitável, é inadmissível. Aí vão falar assim, mas não tem problema nenhum, né? Muita gente falando que não tinha problema nenhum o Flamengo ser rebaixado no Carioca. Não tem problema nenhum o Flamengo disputar um quadrangular da morte do Carioca. Então vamos lá, vamos só pontuar aqui, tá? Vai ter gente que vai falar, não vale nada, não vale nada. Se você cai no Carioca, você não pode nem sequer disputar a Copa do Brasil. Você não pode disputar a Copa do Brasil, tá? Você precisa garantir a vaga na Copa do Brasil pela Libertadores, né? Não seria o caso do Flamengo. O Flamengo é campeão da Libertadores, o Flamengo já participa da Copa do Brasil. Agora, não é terra arrasada. Não, gente, olha só. Eu tenho até aqui a explicação perfeita para vocês com relação ao que está acontecendo. Que, por exemplo, o Flamengo pode, inclusive, fazer um jogo a menos para valer no calendário, com essa eliminação praticamente do Campeonato Carioca. Vamos por partes, o Flamengo praticamente fora da disputa do Carioca, o Flamengo não pode conquistar o tricampeonato seguido, é o atual bicampeão e pode não disputar o tricampeonato, só que tem um outro fator que é importante a gente falar, né? Enquanto isso, está fechando lá com o Paquetá e tudo mais, o BAP hoje falando sobre Paquetá, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Não adianta também falar que é cortina de fumaça, porque é uma negociação que já está transcorrendo normal. Eles queriam até tentar anunciar ele hoje antes do Fla-Flu. Não é nada de cortina de fumaça, tá? Quantas vezes eu mesmo falei, a cortina de fumaça. Não, dessa vez não tem nada a ver. Mas vamos lá, vamos por parte. Como que o Flamengo vai... porque muita gente está achando que o Flamengo vai disputar 2 jogos a mais no calendário por causa desse quadrangular da morte, tá? Que é uma vergonha. Isso aí ninguém tira, é uma vergonha. Um planejamento foi errado, houve um erro no planejamento, e você está colocando o Flamengo, seus patrocinadores e tudo mais, numa situação vergonhosa. Uma situação vergonhosa que é disputar um quadrangular da morte de um campeonato carioca fraquíssimo, tá? E aí, mas qual é o problema disso, Paparazzo? Tem algum problema disputar esse quadrangular da morte? O Flamengo vai disputar mesmo 2 jogos a mais só para não cair? Não necessariamente. Tipo assim, no papel, sim. Mas eu vou explicar para vocês aqui como é que acontece. O Flamengo enfrenta... São 3 adversários, se o Flamengo realmente se confirmar isso, se o Flamengo for para esse quadrangular, que agora é 99%, o Flamengo ganha os 3 primeiros, tá? Os 3 times ali que estão ali embaixo, que são fracos, ganha esses 3 primeiros confrontos, tá? Os 3 primeiros confrontos o Flamengo ganha, vai a 9 pontos. E aí, dificilmente, esses outros times vão estar ganhando jogos ali. Então, você já praticamente, ganhando os 3 primeiros jogos, você nem precisa jogar com sua força total os outros 3 jogos. Você já vai estar sem chance de rebaixamento após os 3 primeiros jogos. É ganhar os 3 primeiros jogos desse quadrangular e você elimina qualquer chance de qualquer problema, tá certo? Os outros 3 jogos tem que jogar? Tem que jogar, mas já não valeria nada para o Flamengo. Então, essa situação de que tem que jogar 2 jogos a mais no calendário
É somente numa tragédia do Flamengo empatar contra time pequeno no primeiro jogo do quadrangular, empatar 2 jogos, ou ganhar, aí é loucura total. Se o Flamengo, se for tudo como tem que acontecer, o Flamengo ganhar os seus 3 primeiros jogos, ele pode tranquilamente colocar um time totalmente alternativo para jogar esses outros 3 jogos e ele fica até com um jogo a menos no calendário. Agora, é uma vergonha, gente. Isso não pode tirar a vergonha que é você disputar esse quadrangular, né, com o time que tem, com o elenco que tem, que não fala que tem 2, 3 times. Cadê? Por que vai disputar um quadrangular de rebaixamento no Carioca, tá? Não tem nada a ver. Os times que estão ali no rebaixamento do Carioca, se você não ganhar os 3 primeiros jogos, para você ficar livre já, depois os outros 3 você acaba que vai ter um jogo a menos no calendário, porque você não teria obrigação de jogar nem os outros 3 jogos, e aí se você tiver necessidade de jogar os 6 com força total, você tem 2 jogos a mais realmente no calendário, tá? Eu estou fazendo uma conta rápida para explicar para vocês, porque muita gente não faz essa conta e acha que o Flamengo vai ter 2 jogos a mais no calendário e se ferrou. Não, tá? Não. Agora, dependendo do resultado agora de meio de semana e tudo mais, o Flamengo, nos próximos jogos aí, que o Flamengo já não tiver chance de jogar as quartas do Carioca, se realmente se confirmar isso, tem que botar os garotos lá contra o Sub-20, o do Sub-20 contra o Sampaio Corrêa, tá? Porque aí você tem ali um espaço para se preparar para a Supercopa. Agora, é preocupante. É preocupante, tá? Realmente o Samuel Lino até o momento não mostrou que veio. É triste, né? O Emerson Royal, cara, é inacreditável a jogada ali do Emerson Royal. O Alan, né? Você começar com o Alan, infelizmente, é começar com um a menos. Né? O Flamengo, primeiro tempo, o Flamengo sentiu muito por causa do Alan. O Alan toma aquele amarelo, achei até que ele ia ser expulso, porque é impressionante a lentidão cara, o Flamengo não conseguia jogar, o Pedro também, bem que a bola não chegava nele, mas não conseguiu ter um bom futebol hoje no primeiro tempo. Agora, o Flamengo perde com 2 erros grotescos, né? Tem um erro do Léo Ortiz, tem um erro do Royal, mais um erro do Royal, que aí não tem jeito, o torcedor fica realmente muito chateado com as participações do Royal, né, que fez um bom jogo contra o Vasco, mas agora já voltou a fazer uma partida ruim, um erro grotesco, né? Concordo que o Pedro estava sobrecarregado ali. Agora, 2 gols ridículos, né? Avenida Lino, Royal, é complicado. Agora, gente, eu não vou ficar criando uma crise e dizer que é terra arrasada, não tem nada a ver, tá? Todo mundo que não queria o Carioca comemora. O Flamengo provavelmente não vai disputar mais o Carioca. E com 3 rodadas do quadrangular da morte lá, o Flamengo ganha esses times que estão ali, que são os pequenos, que foram as piores campanhas da fase inicial. E o Flamengo se livra até dos 3 outros jogos, porque o Flamengo já vai estar garantido com 3 vitórias. O Flamengo já vai estar garantido. Agora, já não é mais já não é mais rebaixado. Agora, a questão toda é a vergonha de você ter que disputar um quadrangular desse, você tendo o elenco que tem, caro que tem, né? Não pode perder pro Fluminense, tudo bem que é clássico, mas não pode perder com gols tão bobos assim, né? Embora o Fluminense, vou falar aqui, o Fluminense, pelo primeiro tempo, merecia até sair ganhando o primeiro tempo. O Flamengo volta da paralisação lá da água, o Flamengo volta morto. O Flamengo volta morto, tá? Título é título, irmão. Eu concordo, mas eu tô falando da galera que falava, não, Carioca não vale nada. Era tricampeonato, irmão. Era o 40º título do Flamengo. Né? 40º título do Flamengo, para mim, vale sim, tá? Acho que, a gente não pode criticar o André, ele não teve culpa nenhuma nos gols. E é um excelente goleiro. Ele provou que é um excelente goleiro, tá? Eu acho que fica a boa impressão aí pro goleiro André, tá? Excelente jogador, cara, excelente contratação, joga bem sim com os pés, tá? O Flamengo, não tem nada a ver, o Flamengo ganhou do Fluminense
dos últimos 8 jogos, o Flamengo ganhou 4-5, né? Perdeu 2-3. Não é... O Flamengo não tem essa daí. O Flamengo e Fluminense é um clássico que muitas vezes quem está pior ganha, né? Agora, o Flamengo ano passado, você está falando... Quem está falando de Flamengo, Fluminense ganhar sempre do Flamengo, está falando besteira, porque o Flamengo foi campeão carioca 2 anos seguidos em cima do Fluminense, tá? 23 e 24, o Flamengo foi campeão carioca em cima do... 24 e 25 foi campeão em cima do Fluminense. Ganhou ano passado o Carioca contra o Fluminense, ganhou o Brasileiro o jogo contra o Fluminense, perdeu o segundo jogo contra o Fluminense. Mas no saldo dos últimos 4 jogos, contando aí, agora, dos últimos 5 jogos, se a gente pegar os jogos do ano passado e os jogos desse ano, o Flamengo, e o jogo desse ano, o Flamengo está na frente do Fluminense. Então, até aí morreu Neves, tá? A base do Flamengo, que começou o campeonato, que atrapalhou, né? Se contava que a base campeã do mundo e campeã da Libertadores, e ainda que ganhou do Bayer Leverkusen, goleada, né? Empatou com o Mirassol, ia fazer um papel melhor, né? Agora, o Emerson Royal, realmente, a galera tem razão, a gente está chateada, né? Muito mal. Gente, olha só, é uma vergonha, tá? Eu não vou ficar me estendendo muito nisso, a gente agora... Eu tenho certeza absoluta que o Flamengo não vai nem chegar perto de correr qualquer risco no Campeonato Carioca, porque ganha os 3 primeiros jogos aí do quadrangular, e aí fica tranquilo, mas joga até um jogo a menos na temporada, mas é o título a menos. Para quem acha que não vale a pena, é um título a menos, e valia 28 milhões de reais, cara. O Flamengo campeão podia ganhar 28 milhões de premiação. O Carioca esse ano tem premiação, é dinheiro sim. Vitor Nicolau da Flamengo TV. O Fluminense havia vencido o Flamengo na última disputa entre os times, numa estratégia, ao meu ver, muito parecida. Você acredita o resultado de hoje mais a uma circunstância, gramado pesado, duelos físicos, início de temporada, ou talvez a mesma estratégia tenha sido deficiente de novo? Não, são 2 jogos que tiveram um contexto muito diferente. O jogo do ano passado, se vocês forem olhar, também teve um contexto muito difícil para a gente. Eles jogaram com o time completo, nós não. Hoje também foi um jogo descaracterizado por esse sentido, até nas trocas. E um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chance para começar a abrir o placar, eles também, e acabaram abrindo o placar. A partir daí ganharam muita confiança, conseguiram fazer o segundo gol de escanteio, mas... Como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes que precisamos treinar, talvez por falta de treino. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Desde que você assumiu o Flamengo e quando iniciou a temporada passada, com relação ao Campeonato Brasileiro, você sempre deixou claro que era um campeonato de regularidade, né, que o campeão seria aquele que tivesse mais regularidade. Para esse ano, com esse calendário bem misturado, né, Supercopa, Carioca, Brasileiro já começando, você acha que essa regularidade ela pode ser mais difícil de ser alcançada e alguma surpresa acontecer por conta principalmente dos times que estão jogando Libertadores também, vão encavalar jogos atrás de jogos? O Flamengo joga agora contra o São Paulo, depois Supercopa, depois joga no Brasileiro, ou seja, bem diferente do que foi ano passado, né? O ano passado também, um contexto super difícil. O grande desafio do treinador e dos clubes brasileiros é encaixar tudo o que você quer no meio do calendário que é totalmente recheado de jogos, na qual é um privilégio poder jogar Libertadores, poder jogar finais da Supercopa. Para jogar a final da Supercopa você tem que ganhar um título, para poder jogar a Recopa, para jogar a Recopa você tem que ganhar o Libertadores ou a Sul-Americana. Portanto é um privilégio ter esse calendário recheado. E o que vai determinar muito é a força do elenco, do grupo, né? Então eu acredito que todos os times, todos os clubes vão passar por dificuldade nessa maratona de jogos, e nós temos que estar preparados porque estamos com um elenco muito forte. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do Guardoninho. Felipe, você vai ter 2 jogos agora bem difíceis, né? Contra o São Paulo e depois contra o Corinthians.
como que está a preparação, a condição física dos jogadores hoje? A gente notou ali que o Pedro joga 45 minutos de jogo, o Alexandro. Você já pensa a força máxima contra o São Paulo, com o Jorginho, o Arrascaeta, esses jogadores retornando? Como que está hoje a condição física dos seus atletas? A condição física, a gente vai ganhando a forma perfeita, competindo, ganhando minutos, né? Foi o caso de muitos jogadores que jogaram hoje, como você bem falou do Pedro e o Bruno, jogaram 45 minutos cada um, outra vez que já estava combinado, entre aspas. Alexandre só ia jogar 60 minutos, Varela só podia jogar 30 minutos, então foram trocas condicionadas, já combinadas antes do jogo, com a preparação física, e esperamos chegar contra o São Paulo com um número de jogadores, com o maior número de jogadores perfeitos fisicamente. Felipe, aqui, a derrota de hoje complicou muito o Flamengo no Campeonato Carioca, depende agora de outros resultados para não ter que disputar um quadrangular e ter mais 2 jogos numa temporada que o calendário já está completo. Queria saber o quanto isso te preocupa, você que está sempre focado no calendário, está sempre olhando isso, quanto a possibilidade de ter mais 2 jogos preocupa você e pode também atrapalhar o seu trabalho nesse início de temporada, visto que o brasileiro já começa na quarta-feira. Obrigado. Bom, é uma possibilidade, temos que pensar em vencer o próximo jogo e, como você bem falou, depender de resultados, né? Mas só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que eu começaria a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje, com certeza temos muitas coisas que evoluir, melhorar, corrigir. A derrota principalmente nos deixa essas lições e para chegar o melhor possível no São Paulo no jogo da Supercopa, e já quando chegar o jogo do Carioca já pensaremos na estratégia melhor para poder vencer e fazer boa campanha. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria te perguntar um pouco do planejamento a curto e longo prazo também. No ano passado, você, o Boto, o BAP, estabeleceram como prioridade máxima o Campeonato Brasileiro. A longo prazo, qual é a prioridade do Flamengo para essa temporada? E nesse curto prazo também, né, tem essa questão do campeonato estadual, muito difícil, uma classificação, tem que depender dos resultados, mas tem 3 competições ao mesmo tempo, que o Carioca continua independente do resultado de classificação ou não, porque tem esse grupo X. Qual é esse planejamento a curto prazo com Supercopa, Campeonato Brasileiro e o Carioca? Qual seria a prioridade? E a longo prazo na temporada com todas as competições que tem? Obrigado. No momento que estamos, a prioridade é o próximo jogo. Vamos começar o Brasileiro, a prioridade é vencer o jogo do Brasileiro, um título lindo que é o da Supercopa, já temos, se eu não me engano, 4, né? 3, desculpa, 3. Certeza? Mas antes não teve uma lá atrás? Não, né? Estou enganado, né? Não, desculpa. Ah, tá, ok, desculpa. Então, temos 3, temos uma oportunidade linda de conquistar títulos e o planejamento agora é deixar os jogadores na melhor forma física e competir da melhor forma também para poder lutar por tudo, que é o que queremos. A prioridade sempre do clube são as grandes competições, Brasileiro e Libertadores, mas com o elenco que temos, com certeza vamos tentar disputar todas. Felipe, Roque, coluna do Fla. No jogo contra o Vasco, eu te perguntei, você elogiou muito a atuação do Flamengo, falou sobre ter sido uma grande atuação, mas que tinha pontos de melhoria. Agora você acabou respondendo que na derrota esses pontos ficam mais expostos. Desses pontos de melhorias, qual que mais te incomodou no jogo de hoje, tendo visto que o Flamengo teve muita dificuldade na saída de bola? Qual foi o ponto que mais te incomodou no jogo de hoje contra o Fluminense? Não, a dificuldade na saída de bola tem muito mérito da defesa do Fluminense, pela forma que eles defenderam. Mas, como eu falei, o jogo teve um contexto muito diferente do que era. Tivemos algumas saídas boas, soluções boas, encontramos, mas é um adversário que dá prioridade na fase defensiva, portanto, é um adversário muito difícil de superar. Então, como eu falei, a partir de amanhã também analisaremos o jogo, que da mesma forma, por exemplo, que eu elogiei muito, mas com certeza tinha coisas que corrigir contra o Vasco, agora também tiveram coisas boas contra o Fluminense, né? Uma derrota, eu sei que dói no torcedor, dói na gente, nós mais que todos, mas, como eu falei, temos que ser muito sincero com a análise,
que também houveram coisas boas também, mas talvez uma das preocupações seja principalmente os contra-ataques. Felipe, boa noite. Fábio Torres aqui, canal Deco SRN. Felipe, hoje o meio de campo foi formado por Everton Araújo, Alan e Carrascal. E, sendo assim, eu pensei que, eu vi, pelo menos, né, a dificuldade do Flamengo de sair jogando, porque os dois jogadores, os dois volantes são dois volantes que não são tão verticais. E acabou que o Carrascal ficou muito sobrecarregado. Com relação a isso, você pensa, daqui para frente, quando tiver algum problema com os seus meias, ter uma outra formação tática? E uma outra pergunta, por que da inversão de posicionamento do Léo Ortiz com o Vitão no segundo tempo? Dentro do jogo de hoje, nós alteramos a nossa formação. Em alguns momentos jogamos... Bom, não vou descobrir nada, mas mudamos a formação para tentar dar uma facilidade, mais tempo para os jogadores. E essas variações, elas estão no jogo, no meio do jogo, mesmo com os mesmos jogadores no campo, né? E os jogadores que você citou eram jogadores que estavam disponíveis e junto com a preparação física, os que eram indicados para começar o jogo de hoje. Depois que você falou, que eu não lembro. A inversão do Léo, eu queria gerar outro tipo de vantagem com o Vitão na direita e o Léo na esquerda. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, queria te perguntar sobre dois jogadores em específicos. O primeiro que fez a sua estreia hoje, né, o André, o goleiro. Eu queria que você analisasse a primeira partida dele, uma partida que não é fácil, um clássico. E o outro jogador que eu queria te perguntar é o Ayrton Lucas, que não foi relacionado contra o Vasco, hoje também não. A imprensa teve acesso a um pouco do treino no Ninho na última semana, se não me engano, sexta-feira. E, pelo menos no tempo que a gente estava no Ninho, a gente não viu o Ayrton Lucas fazendo aquecimento. Queria saber o que está acontecendo com o Ayrton Lucas, se tem uma atualização sobre ele. Obrigado. Quem pode te falar isso é o médico. Ele está na fase final do tratamento da pubalgia que ele teve e já deve retornar com o grupo a partir da semana que vem. E o André, uma estreia difícil, estreia no Fla-Flu, mas eu gostei bastante do jogo dele. Muita coragem para jogar, muita qualidade para jogar também, até alguns momentos coragem excessiva, mas primeiro está aí, a coragem e a qualidade. Depois tem alguns ajustes que a gente vai corrigir, tentar dar mais facilidades para ele quando ele tiver que jogar, mas gostei bastante da estreia, bastante seguro, vários chutes de fora da área, mesmo com o campo bem molhado e essa bola que também é um pouco mais pesada, segurou firme, então feliz com a estreia dele. Felipe, Raíza Simplício aqui. Felipe, a gente viu, né, esses dois jogos, o Emerson Royal, o Samuel Lino, foram jogadores que terminaram a temporada um pouco criticados pela torcida. A torcida às vezes parece que não tem muita paciência com esses jogadores. O quão difícil é para você e também para esses atletas ter que jogar sem estar num ritmo ideal ou muito antes do planejado? Quanto isso atrapalha para esses jogadores que já não têm assim tanta confiança do torcedor, tanta paciência do torcedor? Bom, são dois jogadores que realmente acabaram muito cobrados pela torcida, pela expectativa que todos temos na qualidade deles. E o Emerson fez um grande jogo, o Lino entrou muito bem também contra o Vasco. Hoje, o Lino, para mim, na minha visão, recuperou aquele 1 contra 1 que ele tem, essa ousadia que ele tem, e eu acredito muito nos dois e vou dar todo o meu apoio sempre, aliás, porque são jogadores que são já campeões de praticamente tudo com a camiseta do Flamengo, e eu acredito muito neles. Eles têm que saber isso, que o treinador deles acredita muito neles, e o torcedor vai cobrar, vai exigir, mas eles têm a confiança do treinador, que é o que mais importa. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do Fla-Voz. Hoje, no primeiro gol do Fluminense, a gente teve um erro de passe ali do Léo Ortiz, que acabou gerando o gol. E no segundo, não sei se o Emerson tentou dominar ou chutar direto, mas infelizmente ele não conseguiu e a bola sobrou no pé do John Kennedy, que foi o segundo gol. Muitas vezes, ao longo do ano passado, você pensava naquela filosofia de que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Queria saber o que você pretende corrigir ao longo da temporada para tentar fazer com que essa filosofia se sobressaia, independente dos erros que o Flamengo teve na partida de hoje. Obrigado. Continuo pensando absolutamente igual. A nossa fase defensiva tem que ser muito forte.
Como você bem falou, o primeiro gol deles foi uma perda da bola. Os meus jogadores, eles têm que saber que eles podem perder a bola, porque eu peço para eles fazerem as coisas, para eles tentar arriscar passe, para eles tentar jogar para frente. E já no primeiro tempo já tivemos algum aviso, né, de perca de bola e alguma situação assim perigosa, e no segundo tempo gerou o gol. Vocês olham somente o gol e principalmente quem errou o passe. Eu vejo muitas outras coisas dentro desse lance que é o meu trabalho corrigir e tentar solucionar para que os jogadores possam continuar errando e nosso time continue sólido defensivamente. E a bola parada também é um fator desses. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Ano passado, um dos assuntos mais comentados até aqui nas coletivas era, muitas vezes, a falta de finalizações em alguns contextos do Flamengo. E hoje o Flamengo teve o número mais baixo de finalizações desde Flamengo e Racing, no segundo jogo, que era da Libertadores, que era um contexto completamente diferente. Você acha que esse foi um dos problemas hoje para a derrota do Flamengo? O número de finalizações baixa é mérito do adversário do Fluminense, que soube neutralizar nosso ataque. Felipe, Rodrigo Ramos, está no Esporte. Olhando aqui o calendário maluco do Flamengo, a gente fica pensando aqui, o que passa na sua cabeça, tendo em vista os jogos difíceis que nós temos agora no Carioca, né, vai depender agora de outros jogos. Aí você olha, já vem São Paulo e já vem uma Supercopa com o Corinthians, depois vem o Internacional. O que passa pela sua cabeça no sentido dos jogadores que até agora você tem disponível? Que sorte que eu tenho de poder jogar jogos tão grandes e importantes, jogar no Morumbi contra o São Paulo, jogar uma final da Supercopa em Brasília, jogar contra o Inter, jogos grandes. Eu sou um privilegiado. Isso é o que passa na minha cabeça. E o que passa na minha cabeça é preparar o melhor possível jogo do São Paulo para que os jogadores se sintam bem dentro do campo. Felipe, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. No jogo contra o Vasco, eu te perguntei sobre o Ortiz entrando como volante, você comentou sobre o Michael, que havia treinado muito bem como volante e acabou repercutindo um pouco essa sua resposta durante a semana. Eu queria voltar nisso. Você continua avaliando o Michael essa semana como volante? Se você tem pretensão de escalar nas próximas partidas, quem sabe ele como volante, até porque, brincadeiras à parte, a torcida até comentou que só faltava você fazer com que o Michael virasse o novo Busquets. Mas, brincadeiras à parte, queria saber quais são os seus planos para o Michael e também por que ele não entrou como volante hoje. Obrigado. O Alan estava disponível para o jogo de hoje e o Everton, dois volantes naturais. O Eric poderia jogar 45 minutos. Foram jogadores que estavam disponíveis. Eu não gosto de improvisar, mas o Michel é um grande jogador que, como eu bem falei, treinou bem, mas não quer dizer que vocês sabem bem a importância que eu dou para essa posição. E não quer dizer que eu vá utilizá-lo de volante, né? Nós temos 5 volantes no nosso elenco. O Jorginho, infelizmente, problema no dente, o Nico está voltando e o Saul está com uma operação, mas temos 5. Então, estamos bem servidos. Eu tenho certeza que vão estar disponíveis os jogadores para esse começo do Brasileiro, o máximo de jogadores possíveis para poder quebrar a cabeça contra o São Paulo. Obrigado. Obrigado. Boa noite.